Queridos irmãos, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, principalmente os desencarnados, por que não? Já que o frio dizem que diminui a nossa fé, mas nem de todos, não é verdade? Então vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Nós vamos ter a nossa palestra com a nossa irmã Valéria e o nosso irmão Washington Rodrigues. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso encontro de hoje. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo, divino e amado Mestre, em seu nome, Mestre querido, em nome de Deus Todo-Poderoso, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez na nossa casa tão querida e amada, para aprendermos um pouco mais da Tua doutrina. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Washington primeiro, né, Washington? Perfeitamente. Então vamos lá. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Que possamos mais nessa noite fazer nosso estudo. Como estou fazendo um estudo em cima da Gênesis, e hoje vamos dar continuidade, já finalizando já o segundo capítulo da Gênesis. E existe aí um adágio popular que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linhas retas. E a providência divina, que é o nosso tema de hoje, nós vamos observar muito bem isso. Nós vamos ter vários exemplos, várias situações em que no final vamos realmente ver que esse adágio está errado. Deus escreve certo por linhas retas. E essa divina providência, ou seja, essa previdência, essa disposição antecipada que existe no universo, antecipada para quê? Para dar harmonia, para dar equilíbrio às coisas, para dar sustento a tudo que existe, e sempre por quê? Para um objetivo, para um fim. Já existe e nós já usufruímos dela. Então essa previdência, ou seja, essa predisposição é importantíssima para nós, é importantíssima para o nosso desenvolvimento. E isso o quê? É algo que a suprema sabedoria, que é Deus, está regendo, e rege isso de toda a eternidade e ao infinito, ou seja, sempre existiu e sempre vai existir. Mas Deus rege isso infinitamente, no tempo e no espaço. Ele rege isso aqui, em outro lugar, em outro mundo, e infinitamente. E isso é importante entendermos, porque não é algo que a um certo tempo muda, ou em certa região, ou em certo lugar do espaço é de uma forma, em outro lugar é de outra maneira. Não, a providência divina ela é única. E ela abrange todo o universo e abrange o nosso particular, o nosso mundo interno. Então vemos como ela é ambivalente, como está em tudo e está em todo lugar. Então nós observamos com isso que nós estamos imersos nessa providência divina. E como já pelos estudos que vemos fazendo anteriormente na Gênesis, já podemos refletir sobre a onisciência, sobre a onipresença, onipotência de Deus. Já temos conteúdo para entender a vastidão, o que isso, quais esses atributos, o que ele pode fazer, como ele exerce e como esses atributos têm coerência. E a providência divina é a primeira, é aquela que vem a semancar todos nós, todas as coisas para o desenvolvimento. E o objetivo dessa providência divina é manifestar todas as forças e atributos do bem e da verdade. Ou seja, é o que a gente sempre comenta, conversa, discute na abordagem aqui das obras básicas, mas também no nosso íntimo também, que todos nós estamos falando do que é o bem, a verdade, porque o que sempre prevalece. Nós nos dissemos às vezes, mentira tem perna curta, uma hora a verdade vai aparecer, ela vai surgir. Então vemos sempre tudo corre em função, em benefício, em busca da verdade, do bem, do ser bom. E nós vamos discorrer várias situações aqui. Na nossa infância, o bebê humano, a criatura humana, quando nasce, precisa de todo o carinho, de todo o cuidado. Ou seja, o bebê da nossa espécie precisa de um cuidado, de um carinho, de um amparo, de ser limpo, ser tratado, ser alimentado, ser educado, ser conduzido. Porque não tem, instintivamente, como lidar com isso, como se se cuidar. Não tem uma consciência. E por isso tem uns pais para lhe cuidar, lhe tratar. E ele vai desenvolvendo. Mas ele vai recebendo essa educação, esse cuidado, esse carinho, sem compreender. Mas instintivamente ele vai aceitando isso, porque isso lhe faz bem, lhe conforta, lhe consola. Então ele vai recebendo isso. E isso, a criança vai crescendo, vai desenvolvendo, vai se tornar um adulto e vai compreendendo muito isso. Muitas das vezes não compreende. Às vezes, só depois, quando tem seus filhos, esse que antes era criança, que vai compreender o valor de quando recebia o carinho,
o trato, o cuidado dos pais. Então vemos a transformação e a providência divina agindo nesse processo, né, maternal e paternal para cuidar, para criar, para educar. E vai se desenvolvendo, se desenvolvendo. Mesma coisa no nosso corpo. Nós estamos respirando, nós respiramos 24 horas, constantemente. E não nos preocupamos com isso, mas estamos respirando. Olha que movimento automático. Nós estamos metabolizando o alimento que nós comemos, os esforços que nós fazemos, está tudo sendo trabalhado, sendo nutrido pelo nosso organismo, sendo usado pelo nosso organismo. E nós não damos conta disso, está automático. Isso aí. Nós temos a nossa pele que está sempre o que? Células estão morrendo, estão saindo e estão sendo criadas novas células, construindo a nossa pele. Então, tudo isso está automático e nós não temos consciência desse movimento, dessa situação. Então, vemos aí a providência divina, trabalhando para esse organismo. E o organismo, esse corpo, que é uma oficina para nós, que serve para nós como uma forma de estarmos em contato com a matéria, de estarmos encarnados e podermos trabalhar. E esse corpo, esse mecanismo, requer o quê? Um cuidado. Requer também uma providência nossa. Pois se é uma ferramenta, se é uma oficina, também nós temos a nossa participação em cuidá-lo, em tratá-lo bem, em reger todas as providências que ele precisa para ser alimentado, para ser exercitado, né? Precisamos caminhar, correr, fazer algum tipo de atividade física, precisamos nos alimentar adequadamente. Tudo isso para mantermos essa providência divina que foi dada por Deus, mas que cabe a cada um de nós o quê? A manutenção. Que aí começamos a observar que existe a providência divina, mas também existe o livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio não entra em confronto com a providência divina. Porque é uma consequência de nós termos o mérito do trabalho, da ação, da atitude, do compromisso, do buscar, do achar, do querer. E continuamos também, vemos também que os insetos no reino, na natureza, né, tem a natureza, na natureza tem os alimentos, tem as frutas, tem os legumes, tudo isso para suprir, para provermos, para podermos alimentar esse corpo físico ao qual estamos inseridos, nós espíritos, né, estamos inseridos nas reencarnações. Então, tem a natureza com seus alimentos, vegetais, minerais, e tudo isso para fazer o provimento, a sustentação desse organismo que nós temos. Nós e dos seres animais que existem, de todas as espécies. E também observamos também nos insetos, também que trabalho eles fazem. Uma fundação fez uma pesquisa de valorização para saber a questão da biodiversidade, né? De todo o ecossistema que existe, qual o valor disso aí para nós, para a humanidade. E viu que o valor importantíssimo que tem os insetos, essas espécies, o quanto é riquíssimo. E observou pelos estudos a polinização, os insetos voadores, o trabalho que eles fazem para multiplicar, para manter as espécies de frutas, de verduras. E se não existissem, completamente seria diferente a nossa agricultura, seria diferente a nossa organização alimentar. E se deixasse de existir por culpa nossa, pelo nosso desequilíbrio afetando a natureza, o quanto de bilhões, trilhões de dólares teríamos que investir em algum tipo de componente, algum dispositivo para fazer essa polinização, para poder termos o alimento. Então, vemos como é importante, como a cadeia variada dessa biodiversidade é importantíssima. E isso foi pensado. E isso não foi pensado agora, mas foi pensado lá atrás, dentro das situações em que poderíamos, nós, os planetas, as estrelas, estar em determinado momento no espaço e no tempo. Então, vemos a providência divina nesses vários exemplos, nessas várias modalidades. E também observamos também a providência divina quando erramos. Através da lei de ação e reação, através do nosso erro, lei de ação e reação, nós sofremos as consequências das nossas ações. E sofrer essas consequências automaticamente nos remete a compreendermos, a sentirmos o que fizemos e o que podemos fazer para melhorar, para aprimorar. Ou muitas das vezes, pela nossa incompreensão ou por estímulos internos que temos, continuamos a marcar passo, a errar. E a lei de ação e reação vem mostrar-nos que não é esse o caminho, não é esse o posicionamento que devemos ter, mas sim um outro posicionamento. Porque nós vemos que a providência divina é o quê? É a força, é o atributo para o bem e para a verdade. Se é para o bem e a verdade, pelo nosso erro, automaticamente nós seremos direcionados, nós teremos que voltar a esse caminho
que é o caminho reto do entendimento e da compreensão. Então vemos aí a providência divina também trabalhando, operando desse modo. E também temos um exemplo também de providência divina, quando Jesus, que nós falamos muito, né? Quando Jesus aqui esteve, um modelo que nós temos de entendimento, de compreensão e de relação com as coisas da natureza, de relação com as coisas divinas, mas de relação com o ser, com o próximo. Então foi um exemplo, um modelo para nós, através do nosso entendimento, ainda ofuscado ainda, por várias situações, por vários estímulos inferiores ainda, vemos que existe um outro olhar, que existe uma forma de caminhar mais segura, uma forma de caminhar que nos leva a ter uma felicidade num tempo e num espaço mais ampla, não uma felicidade, uma alegria localizada ou no tempo. Ou seja, estamos felizes aqui, mas se estivermos lá em outro lugar, não estamos felizes. Ou agora eu estou feliz, daqui a pouco eu não estou mais feliz. Ou agora estou triste, daqui a meia hora estou feliz. Então observamos que com Jesus nós vimos uma regularidade de comportamento, de forma de lidar com as coisas. E também vimos que Jesus, na passagem, amar os vossos inimigos, nós vimos que ele fala, amar os vossos inimigos, perdoai a quem te ofende, né? Orai por aqueles que te perseguem. E diz também que Deus está jorrando o benefício, a sua misericórdia para aqueles que fazem o bem, para aqueles que ainda não estão praticando o bem. Então vemos que a justiça, essa providência, ela está caindo para aqueles que andam num caminho reto, aqueles que estão procurando se acertar, mas tem para aqueles que continuam, permanecem temporariamente no erro, na falha, ainda ignorantes do princípio primordial que é a vida, que é o estabelecimento, que é o progresso, que é a evolução. Então vemos como a providência divina está trabalhando em várias áreas. Trabalha em situações no mundo físico, trabalha em situações no universo, na harmonia, na criação do universo, mas também na harmonia interna, nossa, do espírito. E também observamos a providência divina também no mundo espiritual, quando aqueles que se desencarnam ou aqueles que estão para encarnar, o quanto são aconselhados, o quanto tem o seu bom espírito, seu anjo guardião, a lhe inspirar bom caminho, inspirar boas ideias, dar um consolo, um conforto. Também vemos, através da prece, através de nós buscarmos estar em um estado de vibração para poder perceber, entender e canalizar esses benefícios e usufruir. Então observamos que em vários estados, em várias dimensões, estamos sendo sempre regados pela providência divina. E isso vai fortalecendo o nosso entendimento por essas situações. Situações que são táteis, que são físicas, situações que são sutis, que podemos perceber pelos nossos olhos, pelos nossos sentidos, e tem outras que, através dos efeitos, podemos perceber que existe uma providência, existe um objetivo e existe uma predisposição antecipada de tratar, de procurar a harmonia, de procurar o equilíbrio de todos nós. Mas a providência divina, ela não está restrita somente ao quê? A nos consolar, a nos amparar na questão do corpo físico, ou termos um teto, ou termos um planeta. Não está apenas só no perdão que temos que realizar, que agir. Está muito além disso, tem mais ainda. Essa providência divina, ela vem tratar do nosso desenvolvimento, da nossa transformação, do nosso trabalho cada vez mais constante em desenvolvermos o quê? As nossas habilidades, os nossos sentidos. Mas não esses sentidos que nós temos pelo corpo, mas os sentidos da alma, do espírito. Porque que vai nos levar cada vez mais a uma felicidade, a um enriquecimento mais constante, mais presente. E a observarmos e subirmos a montanha cada vez mais e deslumbrarmos outras paisagens. Outras paisagens que não são paisagens somente puramente físicas, mas paisagens mentais. Paisagens do pensamento, de ideias, de sensações e de aspirações que nos levam a entender e compreender que realmente existe um Criador e existe nesse universo muitas coisas que ainda estamos a aprender, a desenvolver. E a reencarnação está na providência divina também para nos trazer, para nos beneficiar desse instrumento de desenvolvimento. Porque através da reencarnação, ou seja, mais de uma existência, tendo relação por vir de um corpo físico com outras pessoas, tendo uma relação de carinho, de afeto, de desenvolvimento, através da lei de trabalho, através da lei de reprodução, através da lei social,
que existe, da lei de destruição que existe em todo o mundo, em todo o universo, através dessa lei, o quê? Nas encarnações nós vamos aprimorando isso, nós vamos entendendo. E a reencarnação, ela vai se fazendo paulatinamente, para quê? Para que possamos burilar, trabalhar, mas não trabalhar o corpo. Em cada reencarnação nós virmos com um corpo mais saudável, pura e simplesmente, um corpo mais esbelto, um corpo mais bonito. Não. A cada encarnação é para quê? Para uma alma cada vez mais desenvolvida, cada vez mais sendo o senhor de si mesma, cada vez se conhecendo mais e cada vez usando mais a oportunidade da vida. Utilizar melhor o momento em que está existindo para observar, para ler as coisas que não são faladas, para as coisas que não são ditas através de cartas ou telefonemas ou e-mails, mas as coisas que são sentidas. As coisas que são sentidas no nosso coração, em nossa mente, e que faz sentido, e que dá razão para a gente viver e querer viver com as pessoas, querer viver com a natureza e com as coisas que estão aí, mas de maneira harmoniosa, de maneira a não se exceder através do egoísmo, da inveja, da raiva, do rancor, porque isso nos torna cada vez mais o quê? Mais embrutecidos, nos torna cada vez mais amarrados. Isso cada vez faz adoecer o nosso corpo, que recebe toda essa carga de sensações pelo nosso sentimento, pelas nossas aspirações mentais. Mas um ingrediente importante nesse processo da reencarnação, do nosso desenvolvimento, é o esquecimento do passado. Que muitas vezes nós falamos assim, pô, esqueci, eu não me lembro de outra reencarnação, eu não me lembro. Graças a Deus não lembramos. E graças a Deus, muitas coisas na nossa existência, essa atual, às vezes coisas ruins e às vezes coisas boas, esquecemos, mas muitas das vezes nós estamos mais ligados nas coisas ruins que nos acontecem, nós lembramos, do que as coisas boas que aconteceram nessa existência, nós esquecemos. E isso, nós precisamos inverter essa ordem. Lembrar mais das coisas boas para que possamos produzir mais pensamentos bons, mais ideias boas e superar situações que nos causaram rancor, nos causaram dor, e que mesmo que não foi criado por nós, mas como nós sabemos que nada acontece por acaso e que se existe uma providência divina, se nós não criamos aquela situação, vamos aprender, passando por uma situação em que a pessoa, de maneira descometida ou pela sua intemperança, joga em cima de nós coisas que não fizemos, ou atitudes que não tivemos, mas acham que pensou, não, você fez essa cara, você está pensando disso de mim? Não, eu estou com essa cara aqui, que eu tenho essa cara. Mas não pense isso de você. Às vezes acontece isso, né? A gente fala de um jeito, essa cara, aí já toma logo como fosse uma afronta. Não, eu estou com essa cara aqui, mas não pensei isso. Então, a gente tem que reverter isso aí. E reverter isso aí através de quê? Das lembranças, lembrar as coisas boas. Mas como ainda não conseguimos lembrar mais das coisas boas e menos das coisas ruins, automaticamente, esse esquecimento do passado é bom para nós, para que possamos avançar, para que não fiquemos ancorados lá em situações afetivas nessa existência e em outra existência. E assim não consigamos o quê? Perdoar, superar limitações nossas, que muitas vezes em uma existência anterior nós tínhamos medo de algum tipo de situação, ou de algum bicho, ou de alguma situação da natureza. E hoje, pelo esquecimento passado, nós não temos isso tão claro, ou temos isso bem apagado, que não faz com que a gente fique travado. Porque senão teríamos existência replicando a mesma situação. Seria chato. Toda existência replicando a mesma situação. Então vemos como o esquecimento passado é uma providência divina. É um benefício para todos nós. Então, através desse entendimento que a doutrina vai trazendo e que nós procurando compreender, vamos aprimorando, nós vamos compreendendo, vamos enxergando melhor essa providência divina, que não está longe, que não está em todo o mundo, mas está no mundo, está no universo, mas está dentro de nós, está conosco. E pelo nosso livre-arbítrio, nós vamos interagindo com essa providência divina. E à medida que nós vamos evoluindo, o nosso comportamento, nossos pensamentos vai concordando, vai andando consociado com a providência divina, com a natureza das coisas. Por quê? Pelo erro e pelo acerto, pela lei de ação e reação, nós vamos nos equilibrando, ou seja, pela dor, ou seja, pelo amor, ou seja, pelo convencimento, pelo entendimento, ou seja, pelas experiências próprias ou experiência dos outros, mas pela nossa capacidade de ver e de ter uma perspectiva de estar no lugar do outro, não só para as coisas ruins, mas estar no lugar do outro, para entender o que aconteceu, como aconteceu, e desconstruir aquilo em nós que não está nos fazendo bem,
é importante termos esse olhar, essa visão. E isso é o processo da reencarnação, é o processo do esquecimento do passado, e é dia a dia, vida a vida, olhar a olhar. E nós percebemos, nesse estudo que nós estamos fazendo aqui na Gênesis, que é no 2º capítulo, que hoje estamos abordando a providência divina, e anteriormente falamos sobre a existência de Deus, sobre a natureza divina, e os atributos de Deus, né, onisciência, onipresença, nós estamos compreendendo melhor. Nós estamos compreendendo melhor pelos exemplos, pelas situações que aqui colocamos aqui à disposição, refletindo sobre várias situações do universo, do macro ao micro, nós percebemos que a nossa compreensão melhorou, vai melhorando, porque nós vamos tendo argumentos e situações que nós vemos aí fora, vemos em todo lugar, vemos na televisão, vemos na esquina, vemos na internet, tudo isso. Mas, para que isso possa fazer efeito, falta o quê? Falta nós sermos convencidos. Porque não basta sabermos e compreendermos, temos que ser convencidos. E ser convencido é ir muito mais além do que entender. Porque entender, nós estamos entendendo pela lógica, pela dedução, pela associação. Nós vemos pela ciência, pela filosofia, nós entendemos várias coisas. Mas para pôr essas coisas dentro de nós, e essas coisas dentro de nós interagir e começarmos a olhar dessa forma, é o que diz, conhecer a si mesmo. E para conhecer a si mesmo, nós temos que ser convencidos. Mas parece que nós trabalhamos com duas razões, com duas lógicas. Uma lógica na razão e outra lógica na emoção. Nós estamos com a lógica da razão, tudo bem. Sabemos, entendemos, sim, é isso mesmo. Mas vamos lá e fazemos completamente diferente daquilo que nós entendemos. Porque a lógica da emoção, ela está ali, brigando com essa lógica da razão. Porque ela é forte. Porque são os nossos desejos, as nossas paixões. É o que está conosco 24 horas. É o que está conosco que nós conhecemos muito bem. Nós conhecemos e sentimos, mas não conseguimos muitas vezes dominar essa paixão, essa angústia, esse desejo. Então, requer de nós o que? Uma transformação muito forte. Que muitas vezes nós queremos evoluir. E vamos evoluir. Eu estou com um carro, tenho um carro X, eu quero evoluir, quero um carro melhor, que faz isso, faz aquilo, tem airbag. E se tivermos dinheiro, ou podemos entrar no consórcio, nós vamos comprar aquele veículo e vamos mudar. Tira o outro, que já não serve mais, que já está ultrapassado, e vamos pegar um veículo melhor. Tá? Mas quando é no campo das relações, dos sentimentos, não é tão fácil fazer essa troca, não é tão fácil fazer isso. Porque vai requerer de nós o quê? O que a gente estuda aqui também no Livro dos Espíritos, a lei de destruição. Que a lei de destruição também faz parte também da providência divina. E nós precisamos de quê? Destruir, desconstruir certas ambições, certas paixões, certos estímulos, certas emoções que temos em nós, desconstruí-la através do nosso autoconhecimento, desconstruí-la e para poder o quê? Ir um novo, para poder construir um novo. Tem que destruir para construir. Não tem como colocar no mesmo pote. Não tem espaço. Mas a evolução, a transformação causa dor, causa destruição, causa. Mas é uma dor que é para o bem. É um esforço que nós fazemos para o bem. Para o bem de quem? Nosso. E para o bem nosso, há de termos o quê? Essa força, essa perseverança, esse entendimento, essa compreensão, que ajuda, mas vai ajudar à medida que nós estejamos convencidos de que nós também temos que dar a nossa parte. Porque nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é para quê? Para nós termos o mérito das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso crescimento, da nossa evolução. Então observamos como está sempre brigando, existe uma fronteira ali. A lógica na razão e a lógica das nossas emoções. E essa lógica das nossas emoções, muitas vezes, está dizendo, não, estou vendo, o homem foi a lua, foi a lua, mas a emoção diz, não foi não. E está falando, entenderam? Entendemos? Todo mundo fala que entendeu. Às vezes, por educação, às vezes, para não, o senhor fala que não entendi, coisa. Mas lá no íntimo, não está concordando, não está convencido. Mas não está convencido, mas tem que se trabalhar internamente. Porque muitas das coisas, de um homem, no exemplo que eu estou citando, do homem e a lua, nós sabemos que foi. Mas para muitas pessoas não acreditam que não foi. E aonde que tem que ser feita a transformação? Na lua? Aproximar a lua, encostar perto da terra para poder fazer? Não.
é o ser, é o indivíduo que tem que entender, tem que amadurecer mais, tem que se trabalhar mais nas suas ambições, no seu pensamento que ainda se encontra muito deformado por várias situações, por vários mitos, por várias coisas que ainda não deixam ele ter a liberdade de entendimento e compreensão. Então vemos como a providência divina está aí e qual é o nosso papel também, para além de entender, convencermos nós de que realmente a providência faz parte da nossa vida, está em nossa vida, está em tudo, está em todas as coisas. Mas cabe a cada um de nós trabalhar internamente, porque aí nós vamos começar a subir o que é a montanha, esse degrau. E à medida que vamos subir esse degrau, nós vamos poder chegar no capítulo sequente, que é a providência divina, que é a visão de Deus. Porque para chegar à visão de Deus, nós temos que trabalhar as nossas percepções. Percepções essas que estão além do sentido que nós temos, que o corpo nos oferece. São percepções que é do amadurecimento, que é da evolução do espírito. E essa evolução ela requer o quê? Trabalho, esforço, destruição, desconstrução e criação. E isso, para nós, é complicado, é difícil. Mas não é muito difícil, não. Porque achava antigamente que difícil era o quê? Transportar a imagem de um lugar para o outro. E nós vimos que consegue transportar a imagem. Conseguem fazer operações a longa distância, através de robô, o que for, consegue. Por que nós também não iremos conseguir o esforço íntimo? Já que temos, com a providência divina, recursos para isso. Apoio para isso. Tanto é um apoio para isso que eu até me lembrei aqui agora. Cada um de nós tem um anjo guardião, um anjo da guarda, um espírito bom, que tem um conhecimento, um entendimento melhor que o nosso, para nos ajudar nas situações da vida. Olha só que Deus bacana nós temos, né? Bota ainda uma pessoa junto conosco, como fosse uma babá, junto conosco, para ali nos cuidar, não. Mas cabe a nós buscar e achar. Ou seja, nós temos que estar perceptíveis ao chamamento dele, ao falar dele, ao agir. Mas quando agimos, não agiremos porque ele disse, mas pela nossa sensibilidade, pela coerência, pelo nosso entendimento, pelo nosso amadurecimento, nós iremos agir, porque o mérito será nosso, o erro, o acerto será nosso. Então observamos que bacana isso, nessa dimensão, né, desse universo todo. Então a visão de Deus, ela vai se amadurecendo em nós à medida que vamos evoluindo, até estarmos num estado de espírito puro. Porque no espírito puro estaremos acima da penumbra das coisas materiais, porque ainda buscamos um Deus material. Alguém que tem barba, alguém que tem braços, mãos, perna, um coração, mas vamos além disso, que não é essa forma, assim como um espírito evoluído, não é essa forma que hoje nos encontramos, é uma forma maior. Mas para chegar a essa forma maior, para ver isso, sentir isso, cabe a cada um de nós nos transformar, evoluir. E essa dificuldade nós temos, mas não vamos parar porque temos dificuldade. Nós temos que caminhar para superar as dificuldades, porque a superação é algo maravilhoso, algo que nos dá um bem-estar. Nós vemos isso no esporte, né? No esporte para deficiente, então físico, então a gente vê isso como isso é tão visível. Como a questão de superação nos traz um bem, um benefício. Nós sentimos naquele momento quase que fosse um êxtase. Não é bacana isso, a gente evoluir e ter isso constantemente, essa superação, esse entendimento? Ainda mais nós tendo a ideia de que essa existência física agora é passageira, mas o espírito, ele continua. Ao desencarnar, ao realizar o passamento, ele continua a existir. E muitas das vezes continua a existir e sentindo ainda estímulos como se estivesse ainda encarnado, mas não está. Mas por quê? Devido à relação que ele tinha, o entendimento que ele tinha com o corpo, com o mundo, com as coisas, que é isso aqui, e agora vou viver, vou aproveitar tudo agora, e depois disso acabou. E depois vê que não acabou. Mas como estava incutido em seus estímulos, nas suas emoções, que depois acabou, e depois vê que não acaba, isso causa dor, causa frustração, causa desespero, e precisa ser amparado e consolado. E no plano espiritual existe esse amparo, existe esse consolo. E nós também fazemos, nós encarnados, nós fazemos esse amparo, esse consolo. Nós observamos aqui no livro, e observamos na vida, nas religiões, a prece para aquelas pessoas que desencarnaram. A oração, para quê? Para que chegue o refrigério, o consolo, para que chegue a energia e a força. Então observamos que nós somos imortais, nós continuamos a existir além desse corpo, mas muitas vezes paramos, fincamos estaca, fincamos uma âncora em um ponto, em uma situação, e achamos que aquela situação é tudo. Ou seja,
Tem até um ditado que diz, né? Por causa de um toicinho, perde o capado, né? Perde o porco, né? Por causa de um pedacinho, perde tudo. E muitas vezes nós agimos assim. E agimos assim normalmente quando que estamos em desequilíbrio, estamos apurrinhados, estamos descontrolados e desequilibrados. E quando ficamos desequilibrados, amargurados, coisa que acontece? Começa a faltar oxigênio na nossa inteligência, no nosso raciocínio. E se falta inteligência no nosso raciocínio, a gente não começa a pensar direito. Aí começa a agir de maneira desordenada. Aí causa mais umas situações conflitantes. Coisas que a lei de ação e reação vai fazer com que, opa, vem cá, não é assim, é dessa forma, e continuamos a caminhar. Então vemos como é dinâmico esse mundo, esse universo. E como nós temos que aprender a ler a vida melhor. À medida que a gente aprende a ler a vida melhor, menos nós vamos, não é nem errar, menos nós vamos deixar de caminhar de maneira mais segura. Mais nós vamos aprimorar a nossa forma de agir na vida. Agir nas relações com o outro, agir na relação com nós mesmos, que muitas vezes é difícil, porque nós estamos com nós 24 horas. E se a gente não estiver bem com a gente mesmo, fica complicado, né? Fica difícil. Não tem como largar, fica aí que eu vou ali, não tem como. Né? Com o outro a gente fala, fica aqui que eu vou ali, ou faz uma viagem, mas se a gente não estiver bem com nós mesmo, fica difícil. E isso é só através de a gente nos conhecer melhor, entender melhor a gente, sermos mais compreensivos conosco. Porque às vezes nós não somos compreensivos conosco, nós somos exigentes. Exigimos muito, mais que Deus. Deus exige, mas exige de uma forma que dá situações, oportunidades, dá essa providência para poder a gente retornar. Nós não. A vida não damos trela, não perdoamos a nós. Nós não perdoamos e somos exigentes. Não, é assim. Não, é assim. Se não é assim, não vou. Ah, se não é assim, não vou. Aí fica parado, perde a oportunidade, perde a circunstância para poder aprimorar, entender melhor. E isso está aqui no estudo, na profissão, está no entendimento, na relação com os pais, com o filho. Está tudo isso, tudo envolvido. E para isso, que de nós o quê? Requer de nós o quê? Equilíbrio, entendimento e compreender. E mostrar também para as pessoas, o qual vivem no nosso convívio, que nós não somos só isso. Trabalhar, comer, assistir um jogo, voltar para casa, correr, caminhar. Nós somos isso tudo e mais muita coisa que deva ser explorada e entendida. Para que a vida não se torne um tédio, o dia a dia não se torne um tédio. Uma acorda, levanta, vai, deita, dorme, acorda, levanta, vai. Não, nós temos que quebrar esse ritmo. E se quebrar esse ritmo, é o quê? A gente começar a mudar, olhar a vida, olhar as coisas de maneira diferente. Mas isso não é ensinado. Eu não vou dizer, ninguém pode dizer, olha para lá, olha para cá. Não, é através dos estímulos, do conhecimento, das experiências, das situações que tem na vida, que temos na vida, é que vai fazer aprender. Mas para isso a gente tem que estar desperto. Que se não tivermos despertos, tivermos sempre focados, nós vamos ficar replicando toda a situação, replicando. Não, dessa vez, segunda-feira eu começo. E toda segunda-feira, realmente, né? Toda segunda-feira vai começar, mas nunca vai dar continuidade a um trabalho, a um entendimento, a uma compreensão e a um esforço de sair de uma zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto lhe traga um desconforto, mas ele sabe tudo o que vai acontecer. Vai chegar de noite, eu vou fazer isso, vai acontecer tudo isso, mas é uma zona de conforto que traz desconforto. Mas só como ele já sabe o que vai acontecer, fica ali parado. Nós ficamos ali parados. Nós temos que avançar. Mas avançar com segurança, com entendimento, com equilíbrio. Para quê? Para que possamos aprender a entender. Porque nós precisamos nadar. E para nadar não adianta o livro, nós temos que cair na água. E para cair na água a gente tem que estar equilibrado, e bem aconselhado, bem amparado, para qualquer coisa, temos recurso, mas continuar essa visão. E essa visão de Deus requer de nós o aprimoramento, para a gente chegar a entender e compreender. Um aprimoramento que nós seremos um dia espíritos puros, que estaremos cada vez mais presentes nas coisas e não as coisas presentes em nós. Uma boa noite a todos e vamos dar sequência ao próximo tema. Bom, e é muito importante, né? Primeiro, boa noite a todos. E é muito importante a gente compreender, como disse ali o Washington, sobre a providência divina e entender que Deus, que é o primeiro princípio, né, da doutrina, é a existência de Deus. Mas que Deus é esse que a doutrina vem nos falar, que os espíritos vieram nos apresentar? É um Deus infinitamente justo, infinitamente bom. E para nós, só esse termo infinitamente, infinito, eterno, é difícil ainda, porque não cabe na nossa compreensão.
limitada, na nossa compreensão ainda pequena acerca das coisas. Nós temos muita dificuldade de entender. E dentro do livro dos Espíritos, a gente tem as leis divinas, e dentro dessas leis, a lei de destruição. E é preciso a gente realmente destruir esse homem velho, esse espírito que a gente traz. Porque nós somos espíritos, a gente está agora nessa existência, mas nós somos espíritos milenares, seculares, e que já estamos aí com muito tempo mantendo essas paixões, insistindo nessa ignorância de conhecer, insistindo na ignorância de praticar essas leis. E é preciso, como muito bem, destruir em nós esse homem velho. E como que a gente faz isso? Através do autoconhecimento. É se conhecendo, é entendendo realmente essas limitações, é aceitando essas limitações que a gente realmente começa a trabalhar. A gente sai dessa zona de conforto, porque é muito cômodo, é bom para nós, né? Ainda na nossa inferioridade, a gente realmente é a zona de conforto, a gente gosta de se aconchegar na nossa inferioridade, porque é aquilo ali que a gente conhece, é aquilo ali que a gente sabe. Só que é necessário destruir para reconstruir. E é só através do autoconhecimento que a gente consegue isso. Que a gente consegue compreender essa providência divina que, como disse Washington, ela está em tudo, em absolutamente tudo. Para onde a gente lance o nosso olhar, para o macro e para o individual, está tudo certo. A gente sempre está passando pelas coisas que tem que passar. E lá no Evangelho, me presta aí, Washington, no capítulo, obrigada, no capítulo que a gente já estudou aqui, Bem-aventurados, né, que é um dos capítulos maiores aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 5º. Bem-aventurados os aflitos. É um dos maiores capítulos aqui do Evangelho, porque é exatamente isso. Esse capítulo, ele aborda muitas questões, e dentre elas, para a gente poder se situar, a gente vê essa providência divina, nos esclarecendo sobre as aflições, né, que a gente passa. Quem de nós não passa por dificuldades? Quem não passa por aflições? Então, aqui dentro desse capítulo, nós temos aqui, causas atuais das aflições, que vem aqui explicando, e as causas anteriores das aflições. Porque se a gente está sofrendo, se a gente está passando por alguma limitação, é justo. Porque, como a gente disse, Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, Ele não ia permitir que nós passássemos por coisas desnecessárias. É isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa alargar os nossos horizontes, modificar o nosso ponto de vista e entender que todo o contexto que a gente está complicado com a família, com os familiares, no nosso ambiente de trabalho, tudo tem uma razão. E a causa está em nós. Se não é uma consequência das nossas atitudes, dessa nossa insistência no mal nessa existência, é uma consequência de uma outra vida. Então, aqui dentro do Evangelho, a gente tem lá, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitados os seus desejos. É o que o Washington disse ali, e é exatamente assim. É a lógica, né? É a razão e a emoção. A gente fica o dia inteiro realmente se debatendo, se degladiando, porque a gente tem isso, né? O império das paixões, pela nossa inferioridade. A gente sabe que as paixões, que a influência da matéria, estar encarnado, exerce uma grande dificuldade às vezes para o espírito, mas também oferece a oportunidade necessária.
Então a gente vê aqui, né, que a gente tem que procurar realmente se conhecer, controlar os nossos desejos, as nossas paixões, para a gente realmente avançar espiritualmente, né? Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração. Que de disenções, de disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda ordem, né? É o desequilíbrio, a gente, por pouca coisa realmente, a gente fica estressado, a gente se irrita, a gente o tempo todo, a gente se descontrola às vezes por nada, né? Se a gente for parar para pensar. Quantos pais infelizes com os filhos, por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem e verão-se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte e a providência. A falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. E olha que coisa interessante, nós estamos, né, a humanidade está num desenvolvimento intelectual muito avançado. A gente nota as pesquisas científicas, como avança a ciência, como a tecnologia avança. Hoje a gente não consegue imaginar a nossa vida sem o celular, sem a internet. E quem aqui, como eu, que é de uma geração, quando eu era adolescente, eu não tinha nada disso na minha adolescência, nada, na minha época não tinha nada disso. Não tinha internet, não tinha celular, você queria falar para uma pessoa, você tinha que ligar para a casa dela no telefone fixo ou ir para um orelhão. Não tinha essa facilidade de comunicação, de globalização que a gente tem hoje. Mas é importante a gente, junto com isso, observar que se a gente não se empenhar para melhorar como espírito, se a gente não se empenhar nesse autoconhecimento, nessa destruição desse homem velho que habita em nós, nós vamos ficar perdendo tempo. Porque a gente vai ficar estacionado, a gente vai ficar estagnado, a gente não vai evoluir. A gente precisa, é claro, acompanhar, como a gente já falou aqui até na semana passada da Lei do Progresso, que o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da inteligência, ele acarreta, consequentemente, o moral. Porque a gente, sabendo mais, entendendo, aperfeiçoando a nossa capacidade de entender o bem e o mal, de fazer opções melhores pelo bem, consequentemente, isso nos ajuda a evoluir moralmente. Mas a gente viu aqui o Washington falando da providência, que tudo, né, todas as leis, tudo que existe está submetido a essa lei, a essas leis divinas que são perfeitas. E por que com a gente não seria assim? Tudo. E a gente não pode acusar a providência, a gente não pode achar, porque se a gente entende que Deus é justo, como que a gente vai ficar reclamando? A gente tem que trabalhar a nossa resignação, tem que trabalhar o nosso entendimento e ser convencido. Mas não ser convencido porque alguém falou, alguém impôs, não. A gente tem que ser convencido e esclarecido pela gente mesmo. É o nosso entendimento, é o nosso querer, é a nossa vontade colocada aí em ações, em pensamentos, que faz a diferença.
Porque a gente conhece tudo isso aqui, a gente conhece sobre a reencarnação, sobre os mundos habitados, a gente já pode compreender de uma forma mais adequada ao nosso entendimento, ao nosso amadurecimento, realmente Deus. E a gente tem que utilizar isso ao nosso favor, exatamente nessa modificação, nessa transformação. Porque se a gente aprende isso tudo aqui e não aplica, a gente não internaliza isso, né? A gente não traz para dentro da gente, a gente não faz disso a nossa vida, realmente é difícil, porque a gente vai ser muitas vezes esclarecido, mas não vai ser convencido. Não é convencido porque alguém falou, não, é um convencimento pessoal, é um convencimento íntimo e intransferível. Porque a gente evolui, a gente aprende, a gente pode ajudar o outro, mas ninguém evolui pelo outro, se o outro não quiser. É aquela história, quantas vezes a gente estende a mão para alguém ou alguém estende a mão para nós e a gente não quer. A gente quer continuar naquela inferioridade, naquela zona de conforto, como disse o Washington, que a gente se aconchega ali e ali a gente quer ficar. Mas ali a gente fica e perde tempo. A gente fica estacionário, a gente não avança. A gente fica aí realmente marcando passo, né? E aqui um trechinho para a gente ler das causas anteriores das aflições. Mas se há males nessa vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também os acidentes que nenhuma previdência pode evitar, as reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc. Os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação e que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las e ficando à mercê da comiseração pública. Por que, pois, esses seres tão desgraçados, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos? Que dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade e só conheceram da vida o sofrimento? Problemas, todos esses, que nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da criação da alma ao mesmo tempo que o corpo e da fixação irrevogável da sua sorte após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram elas, essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam seguir nem o bem nem o mal? E esses questionamentos aqui que a gente lê nesse trecho é o tempo todo da nossa vida. Basta a gente olhar dentro da nossa família mesmo. Ali crianças, né, irmãos, que ali são criados com a mesma educação, com a mesma disciplina, com o mesmo amor, e são tão diferentes. Por que essas coisas acontecem? São questionamentos que cabem realmente na nossa vida o tempo todo. Por que a gente olha pessoas que parecem, né, que o mundo sorri, que tudo para elas dá certo, e outras que parecem que nada dá certo? Por que essas diferenças, né? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, e é o que fizemos em outra. Esta é uma alternativa que não podemos escapar e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus.
O homem não é, portanto, punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não expia hoje, expiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça que à primeira vista parece imerecida tem, portanto, a sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. E olha como é interessante a gente compreender isso aqui. Como a gente viu lá, a gente é muito responsável pelas nossas dificuldades atuais. Mas nós estamos submetidos à lei da ação e reação. Toda a nossa ação, ela vai gerar uma reação. E se nós procuramos agir no bem, procuramos fazer o melhor que nós sabemos, o que está realmente ao nosso alcance, é claro que nós vamos receber uma reação também assim, favorável. O que determina a nossa vida, ou o que deve determinar, são as intenções. Se a gente tem uma intenção boa, se a gente procura fazer o melhor, que bom, as consequências daquele ato vão ser boas. Mas se a gente insiste em ignorar a prática das leis de Deus, se a gente insiste em ficar nessa zona de conforto, a gente vai ficar também parado. As nossas ações, os nossos pensamentos, com intenções inferiores e desfavoráveis, vão retornar para nós também, desencadeando situações desfavoráveis, situações desconfortáveis. Então, a reencarnação realmente é consequência, é uma criação de Deus, porque é através dela que a gente se aperfeiçoa. É através da reencarnação, da vinda para a matéria, da existência aqui material, que nós vamos desenvolvendo o nosso espírito, ora nos desenvolvendo intelectualmente, ora sendo chamados a um devotamento maior, moral. E é assim que a gente vai, são as duas asas do espírito, a intelectual e, consequentemente, a moral. Elas estão juntas. É só assim que a gente vai realmente galgar lugares melhores, que a gente vai estar em situação melhor no futuro, que a gente vai merecer reencarnar em planetas superiores. É preciso isso. E a reencarnação é o processo criado por Deus, é o processo mais perfeito, é um processo igualitário, é um processo educativo, que todos nós somos submetidos, todos nós, sem exceção. Então, quanto mais a gente procura avançar, se autoconhecer, fazer o melhor que a gente pode, realmente é melhor, não só para nós, mas para todos que convivem conosco, porque a gente quer muito, né? Uma sociedade boa, uma sociedade justa, um mundo melhor. Só que não é de fora, né, para dentro, é de dentro para fora. Então a gente precisa, por quê que a gente nota, né, esse avanço intelectual e a gente acaba indo junto, né? Hoje em dia é difícil ver alguém que não utiliza um celular, que não acessa a internet, porque a vida ficou conjugada a tudo isso. Mas o desenvolvimento moral, ele é individual, ele depende de cada um. Então a gente precisa realmente desse esforço, precisa desse esclarecimento e precisa, como disse o Washington, ser convencido, mas pela fé racional, pelo esclarecimento, entender que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Tudo que a gente passa aqui tem a sua razão de ser. Todas as dores, todas as aflições não são por acaso, são consequências, e como disse o Washington também, às vezes não nossa, mas dos que convivem conosco, porque já convivemos outras existências e às vezes prejudicamos muito esses irmãos, ou fomos muito prejudicados por eles, e Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita providência, permite essas reuniões, esses reencontros de novo na nossa vida, exatamente para isso, para a gente aproveitar, para a gente usar essa lei de destruição, que aparentemente lei de destruir, realmente é preciso destruir todas essas inferioridades em nós, para a gente poder reconstruir, né? A lei do progresso, a lei do trabalho. Então é assim que a gente vai, de existência em existência, a passos lentos, porque isso é individual, ou a passos largos, dependendo da nossa força de vontade, do nosso querer verdadeiro, que a gente vai um dia alcançar a perfeição, né? Obrigada a todos e boa noite.